Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode sempre contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br. Confesso que recebemos diariamente muitos e-mails com sugestões de pauta, convidados, tudo relacionado ao mundo jurídico, porque, como sempre, faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o professor Matheus Froza, professor do curso de Direito da Universidade Franciscana, não é mesmo, professor? Também no curso de Direito. Isso. Minha formação inicial é Economia, mas estou no curso de Direito desde 2012. Diretamente no curso de Direito e na instituição desde 2009. Como é que tu vê essa relação entre Direito e Economia, professor? Na verdade, eu venho fazendo bastante essa relação, principalmente com os alunos, quando eles entram no primeiro semestre, eles se defrontam uma matéria, com matérias que não são do direito. Só tem o IED lá. São chamadas propedêuticas, né? Disciplinas. Isso, exatamente. Mas ali tu começa as inquietações e tu começa de fato ver que muitas relações do qual são discutidas, principalmente que depois eles vão estar dentro do contexto, o próprio direito do consumidor, o próprio direito do trabalho, a questão previdenciária, que eu acabo abordando também sobre aspectos econômicos, por óbvio, e isso vai constituindo uma outra visão. Costumo dizer, vai construindo bagagem quando eu faço esse tipo de discussão. A reforma trabalhista, qual o impacto econômico que vai ter, a reforma da Previdência. Agora nós estamos numa iminência, que é o trabalho que eu vou desenvolver na disciplina da reforma tributária, que está no Senado, que isso vai ter uma mudança significativa no nosso dia a dia, a forma de arrecadar, mas também do governo cobrar e a gente pagar o imposto. Então, tudo isso a gente acaba já abordando já no primeiro semestre, na forma de aula, na forma de trabalho, para que o aluno comece a ter uma visão de mundo um pouco maior. Esse é o objetivo. Eu não acredito naquele profissional que vai ser fielmente profissional do direito que não conheça outras áreas de atuação. Então, ele vai ter que ter, com certeza, esse know-how, vai ter que ter esse conhecimento, porque, acima de tudo, a grande maioria que vai sair advogando vai escutar no primeiro momento. Então, eu tenho que ter a capacidade da escuta. E, para mim, saber escutar, eu tenho que entender o redor onde o meu cliente ele está inserido. Sabe, a própria forma como o Estado se estrutura, né, com essas intervenções entre os poderes, o judiciário interferindo no executivo, em questões, quando um juiz determina, por exemplo, a distribuição de algum medicamento, a concessão de algum medicamento, né, ou interfere em alguma questão dentro da lei orçamentária, isso gera um impacto econômico fortíssimo e pouco se discute a respeito. Eu comento com eles bastante sobre isso, até trazendo uma experiência que eu tive no setor público, a própria questão da renúncia de receita, que é uma discussão que eu vou trazer na reforma tributária, a questão nós estamos discutindo o ano que vem já uma eleição municipal, e o grande start orçamentário que eu tenho é o plano de governo. E esse plano de governo que depois vai virar uma lei de diretrizes orçamentárias. Então eu tenho uma sequência lógica e que começa a dar essa visão para discutir a questão que está por trás, que é a própria cidadania que está por trás disso e que envolve todo esse escopo dentro da área do direito. Eu também, quando ministrei a disciplina de ciência política, eu também pincelava bastante nesse sentido. Até o livro do Lenny Streck fala muito isso, a questão do Estado, o limite do Estado conservador ou do Estado liberal, e até qual o limite que nós temos que ter. Sim. E nós temos uma prova na questão do Estado, até eu vou falar na aula subsequente, que é essa questão de um grande apresentador, aqui, o Fausto Silva, que precisa de um transplante de coração. Sim. E ele vai entrar na fila do SUS. E as pessoas se perguntam, mas por que se ele é multimilionário? Não, só um pouquinho. Isso é a prova que o SUS funciona. Essa é a prova que o sistema de saúde nosso funciona. Claro, tem defeitos, mas ele funciona nesse sentido. Ele vai ter que entrar numa fila de transplante para manter a questão, que é uma discussão que eu faço, é por este motivo que a vacina tem que ser pública também e não privada, que eu tenho que ter um regramento e um regramento do Estado que eu possa cumprir a regra. Isso é fundamental. Exato, e é uma característica da própria proposta constitucional, né? Nós temos um Estado interventor e um Estado interventor acaba regulando e acaba disciplinando esse tipo de coisa. Sim, então, e bato numa questão muito conceitual, assim, a questão, discuto isso também muito mais na economia. Existe uma diferença muito clara entre o Estado liberal e ser libertário. São coisas distintas em relação às ideias que eu tenho. E não existe dentro da literatura eu fazer jargões como utilizo, sou conservador do costume e liberal na economia. Isso não existe. Ou de fato tu é liberal ou libertário, tá? Ou eu não tenho restrição. Então eu não posso defender um Estado liberal e não defender
a questão do gênero. Eu tenho que ser liberal nesse sentido também. Da mesma forma, eu também tenho que coibir, e eu trago esse exemplo em aula, a questão do policiamento, policiamento do Estado nos jogos de futebol. Talvez teria que ser privado. Então, é outra questão que eu trago. A questão do setor público municipal, que é o entorno da instituição, ele pinta de faixa amarela, porque ele não tem capacidade de coibir a aglomeração, ele utiliza o seu poder de Estado e coloca a faixa amarela. Sim. Então, tu começa a trazer esses exemplos e tu começa a linkar. Daí, quando tu vai, de fato, entrar nas matérias, de fato, do direito, eventualmente eles vão lembrar desses exemplos, o qual a gente acaba discutindo sobre um viés econômico. Professor, vamos falar um pouquinho da pós-graduação, que o senhor está à frente aqui na Universidade Franciscana, as especializações agora aqui que estão sendo ofertadas, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Ainda estamos na janela aí de matrícula, professor? Sim, estamos na janela de matrícula, as aulas iniciam dia 25/8, então logo, mas a gente vai aceitar inscrições até no dia. Então, o que é aceitar inscrições? 25 mais conhecido como agora, próxima sexta-feira. O que é aceitar inscrições? Tu vai poder emitir o boleto até a sexta-feira. Então, tu emite o boleto da inscrição de R$50 e tu emitindo o boleto e fazendo o pagamento no dia, tu já vai poder frequentar a aula de noite. Porque daí vai liberar o meu sistema agenda daí para fazer o primeiro pagamento. Lembrando que são 15 parcelas e inicia a partir do mês de setembro. Então, inicia o primeiro pagamento em setembro. Então, até o dia 25, até antes da aula, já pode fazer a inscrição e, estando inscrito, já pode frequentar a aula já à noite já, tanto a especialização em Direito Processual Civil, quanto o MBA em Gestão de Pessoas e Negócios Estratégicos, o qual eu sou coordenadora. Direito Processual Civil e o MBA em Gestão de Pessoas e Negócios Estratégicos. 2 cursos muito bem estruturados, importantes, práticos. Práticos e um curso que está muito focado, como esse viés veio dos alunos do Processual Civil, um curso que está focado na entrega e que ele tem que ter entrega no final de cada disciplina. Eu acho que isso é importante, isso eu escutei de um aluno. Lembrando também, nós limitamos, que é a turma que vai iniciar agora, sexta-feira, ao número de 20 alunos. Então, hoje a gente está com 19 alunos, então talvez nós chegamos a 22, Sim. 23 alunos. Então, uma turma de fácil. Para o professor trabalhar é muito bom e para o aluno também ser pertencente é muito bom. É um número razoável até para trabalhar na pós-graduação. E a gente fizemos uma mescla muito interessante nesse sentido, com professores da casa, que é o nosso alicerce principal, e também dando oportunidade para a gente nova que já deu aula em outra instituição, ou que está no setor público, ou que está no setor privado, para poder ter a linguagem. Acho que isso é importante. Ter a linguagem de quem está na linha de frente, quem está advogando, quem está diretamente no processo. Professores que já foram da casa, como o professor Santiago, que já esteve aqui no programa, está trabalhando com a disciplina. Eu falo assim, tem uma galera muito nova também, que é o professor Igor, o professor Radamés, que são professores da casa também. Então, que eu falo, pessoal novo que tem sangue no olho. Então, isso também é importante, porque dialoga bastante, porque o perfil do nosso aluno é um aluno praticamente recém-formado, tem 25, 26 anos, tem pouco tempo de advocacia. Então, isso é interessante. Então, o pessoal vem, ou que está fazendo concurso, então o pessoal vem buscar essa qualificação. E dando sempre oportunidades. Da mesma forma que lá em 2012, o professor Jacir, o coordenador do curso, a gente está sempre buscando gente nova que está chegando para trabalhar, para dialogar e para passar, eu acho que a experiência para esse aluno que está buscando a pós-graduação. É fundamental esse processo constante de capacitação, né, professor? E esses cursos, eles têm essa peculiaridade, assim, de ser 2 cursos muito práticos. Eu vou falar aqui, obviamente, um pouquinho mais sobre o Direito Processual Civil, que eu sei que conheço os professores, é um curso que, né, tem um viés muito da prática jurídica, da prática da advocacia, mas também tem a questão do concurso envolvido ali. Sim, e o direito tem algo muito peculiar, assim, claro, a nossa pós ela é híbrida, mas por ser híbrida, os alunos, e com transmissões de aulas ao vivo, os alunos da pós no direito, eles vêm. A característica deles é eles participarem presencialmente sempre. Essa é como característica. E o online é online, eles estão adaptados. Sim. Mas nas outras pós, o qual eu frequento, a outra que eu coordeno, o pessoal gosta da transmissão da aula. Não vem até a instituição. Não, o aluno de direito ele vem até a aula, ele quer estar com o professor, ele pergunta, ele troca muita experiência, que é esse tipo de cultura que também eu quero
poder levar para os outros cursos. Não é, existe a transmissão de aula ao vivo? Existe, é um facilitador. Ok, mas também é importante o network, é importante o olho no olho, é importante eu estar aqui e conhecer os meus colegas. Futuramente sai negócios, futuramente troca experiência e também aprende conjuntamente. Acho que isso é muito importante. Eu tenho sempre incentivado que os alunos, quando a aula é presencial, que eles venham até a Universidade Franciscana e participem desse ambiente acadêmico. É que a presencialidade ela é insubstituível. Claro. Ela tem uma característica interessante que é a imediatidade. Né? Tudo está acontecendo ali naquele momento, frente a frente, o corpo fala, é um outro tipo de troca. Para o professor isso é diferente, para o aluno também tenho certeza absoluta. Olha, está falando alguém aqui que tem 20 anos já frente a aluno e não adianta, assim, ó, é diferente. Claro, o ensino à distância tem as suas características, né, e tal, ele atende um determinado grupo que às vezes mora muito longe, tem dificuldade de locomoção, etc. Não é o nosso caso aqui. Não, acho que os nossos resultados também demonstram isso. Eu costumo dizer sempre que os números eles não costumam mentir. Eles até podem ter um viés de análise diferente, mas eles, de fato, eles não mentem. Nossos resultados aqui no próprio curso de Direito, professor Cristiano, resultados na OAB, resultados também no exame no ENAD. Exames no ENAD, isso demonstra o quê? Porque o nosso ensino ele foi presencial, porque ele é presencial. Sim. Então isso acaba refletindo lá no final. A própria questão reflete isso em publicação, projetos de pesquisa, isso tudo acaba replicando, porque eu tenho esse contato com o aluno. Aliás, professor, foi bom o senhor falar nisso, porque hoje o curso de Direito da Universidade Franciscana tem 600 alunos matriculados. Isso é um fenômeno. É um fenômeno. E eu falo em aula até para eles que eles estão num curso que nos últimos resultados da OAB, nós temos um curso que a cada 10 alunos que entram, 7 passam no exame. Sim. E daí eu digo para eles, comece a escolher quem é os 3. Que não vai passar. Não, claro, eu digo isso. Sim, porque a lógica aqui, nós temos uma turma aqui de 40, tá? Beleza. Então nós temos o que aqui? Se a cada 10 nós temos aqui 7 estão passados, então eu tenho que descobrir quem são os 12 que não vão passar aqui dentro. Mas eu vou trabalhar para todo mundo passar. E os colegas também vão trabalhar para isso. E isso, de fato, coloca no nível de excelência. Isso, a palavra é essa, e como eu já me manifestei anteriormente para os professores do curso, a palavra de uma aluna que veio transferida de outra instituição para cá. Ela falou a palavra profissionalismo. Professor, aqui o professor é muito profissional. Desde a reitoria, que eu fui lá fazer minha matrícula, do atendimento que eu tive com a secretária do curso aqui, do atendimento que eu tive na coordenação, no caso, ela foi atendida pela professora Carla e até na recepção me informaram onde é que era a minha aula, onde é que era a minha sala de aula e quem ia ser o meu professor, e o senhor chegou aqui e era. E eu falei, isso aqui para nós, isso é algo natural, mas porque ela vem de uma instituição que talvez ela chegasse lá, era um professor que estava lá, depois outro que assumiu, o horário da aula não era cumprido, não tinha ninguém para dar informação. E aqui ela encontrou todo este profissionalismo com acolhimento. Mas é uma característica da Universidade Franciscana, né? Mas só voltando ali, são 600 matriculados e eu tenho certeza, professor, absoluta que isso se deve ao fato de que o nosso ensino é presencial. Sim, com certeza. E é 100% presencial. Os cursos de Direito, eles têm autorização para trabalhar até 40% à distância. Nós não usamos nenhum desses 40%. 100% do nosso ensino na graduação é presencial. Olha que interessante, semana que vem eu estou participando de um fórum aqui na instituição, das instituições católicas, e a próxima discussão é sobre o EAD, os limites, as limitações que o EAD. Logo eu vou compartilhar até o artigo que vai ser discutido com os colegas, e digo muito assim, talvez a presencialidade vai ser o grande diferencial competitivo. Eu não tenho dúvida. Esse vai ser o meu diferencial e o meu diferencial competitivo. Porque isso tem um preço também. Claro, na pós funciona o híbrido porque o aluno está mais amadurecido. Claro. Ele está mais Ele já maduro, é mais autossuficiente, independente. Exato. No primeiro semestre, e às vezes as pessoas esquecem disso, meus alunos do primeiro semestre do curso de Direito, eles têm 18 anos. Tá? Muitos estão fazendo 18 anos. Ou seja, muitos nem a carteira de motorista e nem votaram ainda. Querem viver a universidade. Exato. Então, como é que eu vou? Eu preciso encaixar ele no processo presencial para ele ver realmente como ele está inserido. Isso é fundamental. E
a gente vira referência nesse sentido. Então, é uma construção que demonstra a nossa grandiosidade. Professor, agradeço a presença. Foi rápido, mas foi bom. Né? Foi muito. E te parabenizo aí pela liderança. Conta com a gente sempre que precisar. Portas do estúdio aqui sempre abertas. Pode deixar. O senhor é frequentador assíduo. Já quero vir semestre que vem já, junto com outros colegas, para divulgar que tem uma segunda pós-graduação já na nossa área, focada na área do direito também, ou englobando outras áreas. Que eu tenho Quem sabe não nasce segunda direito ambiental, né, professor? Contemplando outras áreas, acho que isso é fundamental e isso acaba dando espaço para todo mundo na pós-graduação. Maravilha. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.